tá? Então, dando sequência à nossa matéria, a gente falou na aula passada sobre o plexo braquial e agora a gente vai começar a falar sobre o complexo do ombro, né? A gente chama de complexo do ombro porque na verdade não são, né, uma articulação, né, são 3 articulações verdadeiras e uma pseudo-articulação, mas a gente fala complexo realmente por causa da complexidade das estruturas, da quantidade de estruturas envolvidas. A articulação do ombro é uma articulação que ela tem 3 graus de liberdade, então a gente tem, né, movimentos em 3 planos diferentes, mais os movimentos especiais, né, por exemplo, a nossa circundação. Então, é realmente uma articulação bem complexa, né, ou um conjunto de articulação bem complexa. Né? Então, nas 3 articulações verdadeiras que a gente tem a externo-clavicular, acrômio-clavicular e glenohumeral. Pelo nome, né, a gente já tem uma ideia de quais são os segmentos ósseos que formam essas articulações. Né? Então fica fácil da gente lembrar da anatomia e conseguir associar para saber quais são as partes ósseas que estão envolvidas na articulação. A pseudo-articulação, a gente chama de pseudo porque ela não é realmente uma articulação entre 2 segmentos ósseos, ela é formada por uma aproximação entre a escápula e o tórax. Né? Como o tórax não é um segmento ósseo, a gente chama então de pseudo-articulação. Então, tá aí a foto no slide, vocês podem acompanhar então a articulação acrômio-clavicular, que é a articulação que ocorre entre o osso, né, entre o osso da clavícula e o acrômio da escápula. A articulação escápulo-torácica, que é a pseudo-articulação. A articulação glenohumeral, que é entre a cavidade glenoide e a cabeça do húmero. Então, são aí pra gente, né, a glenohumeral é considerada aí a principal, se é que a gente pode falar assim, mas é a principal articulação que a gente teria dentro desse complexo do ombro. E para finalizar, aqui no cantinho direito a gente tem a externo-clavicular, né, que é a articulação entre a clavícula e o osso do externo. Bom, então, começar então pela articulação externo-clavicular. Ela, junto com a articulação acrômio-clavicular, ela permite que o húmero, né, que a cabeça do húmero se mova dentro da cavidade glenoide e aí permita que a gente faça movimentos, né, com um grau de amplitude bem grande. Então, por exemplo, a gente consegue fazer uma abdução completa do ombro, né, a 180 graus. Então, ela é uma articulação sinovial, né, e que a gente tem entre então a extremidade medial da clavícula e o manubrio do externo na região central aqui do tórax, tá? Ela é a articulação que une o esqueleto apendicular ao esqueleto axial, tá? Deixa eu ver se eu puder aqui. Bom, então aqui a gente consegue ver algumas estruturas, né, que estão envolvidas. A gente tem aí uma cartilagem também envolvida, a cartilagem da primeira costela envolvida nessa articulação, né? Então a cápsula ela é um pouco mais espessa na parte anterior do que na parte posterior. E a gente tem aí um disco separando as superfícies articulares da clavícula e do externo, né? E aí a gente mantém uma estabilidade maior para essa articulação. Bom, como toda articulação, a externo-clavicular ela também tem a sua estabilidade, né, dependendo aí dos ligamentos. Então, a gente tem uma série de ligamentos na parte anterior, na parte posterior, que vão, né, sustentar essa articulação e manter a estabilidade nessa parte central do tórax, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente o nome desses ligamentos. A próxima articulação que a gente vai falar rapidamente é sobre a articulação acrômio-clavicular, né?
Ela é uma articulação do tipo sinovial plana, né? E ela ocorre então entre o acrômio da escápula e a clavícula, tá? A extremidade lateral da clavícula, lembrando que a extremidade medial faz parte da esternoclavicular. A articulação possui 3 graus de liberdade. Temos aí uma cápsula também fibrosa que circunda toda essa articulação para dar uma estabilidade, né, para a articulação. Temos um disco articular, né, que no interior dessa articulação também ajuda na estabilidade. Junto a isso também temos os nossos ligamentos, né? Então a gente tem os ligamentos acromio-claviculares, circundando essa articulação. E normalmente são eles os mais lesados quando essa articulação é submetida a algum tipo de estresse. Também temos outros, né, ligamentos, como o coroclavicular. Enfim, nós vamos detalhar um pouco melhor isso, sobre a parte de ligamento um pouco mais para frente, tá? Bom, aí uma outra visão para ver um pouco melhor, né, a questão da estabilização ligamentar. Então aqui fica mais fácil para vocês verem o ligamento acromio-clavicular. E aí a gente tem o ligamento coracoclavicular dividido em 2 porções. A gente tem o ligamento conoide e o ligamento trapezoide, que mantém uma estabilidade maior desse acromo com uma porção maior da clavícula. Então, a gente consegue, né, fazer uma estabilização mais eficiente aqui nessa porção lateral. Aqui tem uma correlação clínica que eu coloquei para vocês, né, em relação a tipos de lesões diferentes, né, lesões ligamentares diferentes que envolvem a articulação acromio-clavicular. Então, a gente tem na figura A um estiramento, quando ocorre só um estiramento dos ligamentos, né, então a gente não tem a ruptura de todas as fibras, a gente tem a ruptura só de uma parte das fibras do ligamento. Ali na figura B a gente já tem uma ruptura do ligamento acromio-clavicular. Na C a gente já tem uma luxação completa da articulação acromio-clavicular por causa da lesão ligamentar completa. Então a gente tem uma queda, né, do ombro, né, dá essa impressão esse degrauzinho que a gente pode ver na figura abaixo, né, do ombro, por falta dessa sustentação dos ligamentos acromio-clavicular e dos coracoclaviculares. A terceira articulação que nós vamos falar, então, é da articulação escápulo-torácica. Então, como eu já falei, não é uma articulação verdadeira, mas como ela é importantíssima para permitir movimentos, principalmente os movimentos em grandes amplitudes, né? A gente tem, então, também uma outra denominação que vocês podem encontrar em algumas literaturas, chamando de articulação escápulo-costal, tá? Mas o mais comum é a gente falar escápulo-torácica. Bom, essa articulação, então, consiste, né, no corpo da escápula e nos músculos que cobrem a parede posterior do tórax, né? Os músculos que atuam sobre a escápula, eles vão auxiliar no controle do movimento escapular, consequentemente no movimento do ombro. Então, para que a gente tenha um movimento do ombro na amplitude, né, em grande amplitude, a gente precisa ter um movimento adequado da escápula, né? Então ela pode fazer uma série de movimentos que vão permitir esse grau de amplitude maior.